Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 4 de junho de 2023, já adentrando o mês de começar o inverno, o mês das temperaturas mais baixas aqui na nossa região. Nós estamos aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos, a partir das 8h30 da noite, na Rádio Miriam, a partir das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas da manhã de domingo, e também nas terças-feiras pela TV Serra, canal 526 e canal 26 da NET, aqui de Farroupilha. Nós convidamos você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber todas as semanas as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e o próprio programa Razões da Fé. Nós, neste domingo, vamos refletir sobre a próxima festa grande, solenidade importante da nossa igreja. Hoje nós celebramos a festa da Santíssima Trindade e na próxima quinta-feira, dia 8, nós vamos comemorar a festa, a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. E o tema deste encontro de hoje, do Razões da Fé, e o Verbo se fez pão. E o Verbo se fez pão. Estão conosco aqui no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, Dom Alessandro Ruffinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, e também aqui auxiliar, membro da equipe sacerdotal do Santuário de Caravaggio, e que tem uma devoção muito especial ao Beato Carlo Acutis, e trabalha também na divulgação da devoção e também no estudo dos milagres eucarísticos. Dom Alessandro, olá, obrigado pela sua participação. Um abraço muito carinhoso a todo mundo que acompanha este programa importante da nossa Diocese, que ajuda a conhecer melhor as razões da nossa fé, por que cremos. Então, este programa ilumina em alguns pontos da nossa fé. É uma honra estar aqui participando mais uma vez deste programa. Muito obrigado, Dom Alessandro. Nós temos aqui também o Padre Gustavo Predebon, que é assessor diocesano do setor Juventude e vigário paroquial na paróquia Santa Catarina, em Caxias do Sul. Padre Gustavo, que também já participou aqui conosco, a segunda vez que está aqui no programa, e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a Eucaristia. Obrigado, Padre Gustavo, pela tua presença. Olá, Felipe. Um abraço também a todos aqueles que nos acompanham, né? Seja pela rádio, pelo podcast, pela internet, enfim, todos sintam-se bem acolhidos aqui. Obrigado de novo pelo convite para falarmos de um tema bastante candente, bastante importante. Perfeito. E aí, já vamos para a primeira pergunta. Dom Alessandro, quando Jesus instituiu a Eucaristia? Como foi a instituição da Eucaristia? A instituição da Eucaristia é um momento muito importante da vida de Jesus. Quando Jesus percebeu que chegou a sua hora de voltar ao Pai, convocou os apóstolos no cenáculo para a última ceia, a ceia pascal dos hebreus, que era uma festa muito grande. Mas Jesus aproveitou desta festa que os hebreus costumavam celebrar na família, convocando os apóstolos nesta casa chamada cenáculo, onde instituiu na quinta-feira, por isso que a quinta-feira para nós é importante, a quinta-feira santa. Na quinta-feira a gente faz as adorações, recordando este momento importante da vida de Jesus, quando Jesus entrega aos seus apóstolos a sua vida, o seu corpo e o seu sangue. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E aí a igreja entende que Jesus instituiu a Eucaristia neste momento.
fazer isto em memória de mim, Jesus institui também o sacerdócio, o poder que dá aos apóstolos e depois aos discípulos que os apóstolos escolheram para continuar no mundo este momento importante da presença de Jesus na Eucaristia. A missa não é outra coisa, é trazer presente este momento que Jesus realizou no cenáculo. Perfeito, Dom Alessandro. Padre Gustavo, e como a igreja tornou perene, tornou sempre atual o sacrifício, né? Mas também hoje, na compreensão do Concílio Vaticano II, também nos coloca que a missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós ficamos muito tempo só com a ideia de sacrifício, né? Sim. Como a igreja cultivou isso ao longo da história? Sim, acho que, Felipe, é bem interessante essa tua pergunta e que a gente possa sempre ampliar a compreensão. No fundo, existe uma palavra hebraica, né, para falar do memorial, que é o zikaron. Então, fazer memorial não é apenas recordar um fato. Isso, dentro da mentalidade judaica, fazer memorial era tornar presente, né, atual, algo que aconteceu no passado. Por exemplo, na Páscoa judaica era tornar presente novamente a salvação que foi efetuada com a fuga do Egito, a libertação do povo, naquela ceia que se estava celebrando. Para nós cristãos, o fazer memorial é trazer de volta, celebrar aquela salvação que foi operada por Cristo, né? Então, quando a gente diz paixão, morte e ressurreição, no fundo nós queremos dizer que desde o anúncio do anjo Gabriel a Maria até a ascensão, todo este evento da vida de Jesus Cristo, ele é um evento de salvação para a humanidade. E claro, nós ali recordamos nas missas, né, a última ceia, e através da última ceia, nós também atualizamos esse sacrifício redentor. Agora, é claro, esse aspecto do sacrifício sempre foi muito visado, né, como uma forma de explicar um pouco que Deus faz um sacrifício por nós, ou Deus nos antecipa, né, e Deus está à frente. E Ele oferece a salvação a nós antes mesmo, né? Então, por isso que hoje, claro, nós redescobrimos também alguns aspectos, como a Eucaristia como festa, como memorial, como ação de graças, como salvação, né? E não apenas como sacrifício. O sacrifício é importante, mas também todas essas outras compreensões, elas ajudam a entender melhor e aprofundar o mistério. E claro, né, dizer, né, Dom Alessandro, como mistério a gente nunca consegue explicar tudo, né? Sempre tem uma reserva de algo que não conseguimos explicar. Perfeito. E Dom Alessandro, nos últimos anos, sobretudo, ele tem se dedicado a propagar, a aprender, a ler, a levar ao conhecimento das pessoas a devoção ao beato Carlo Acutis, que era alguém apaixonado pela Eucaristia. Dom Alessandro, como é que foi a forma com que Carlo Acutis cuidou da Eucaristia e também usou dos meios para levar a Eucaristia ao mundo? Sim, bem, em primeiro lugar, Carlo Acutis é um jovem do nosso tempo. Nasceu em 1991 e morreu em 2006. Então, morreu no nosso século XXI. Morreu com 15 anos de idade de leucemia fulminante. Numa semana ficou doente e não se recuperou mais. E a característica deste jovem que conquistou o mundo inteiro, em todo o mundo é conhecido este jovem. Por que é conhecido? Porque ele deixou uma marca, um sinal muito bonito de amor à Eucaristia. Foi um jovem, um menino, começou desde pequeno a ter este amor à Eucaristia. E não porque os pais
educaram ele para isso, mas ele, acho que foi um dom de Deus, ele sentiu desde pequeno este amor, esta atração à Eucaristia, queria visitar a igreja, levava a mãe junto, fazia pergunta, a mãe não sabia responder, e teve que a mãe estudar catequese para poder acompanhar as perguntas do filho. Até que chegou o dia da primeira Eucaristia, que ele antecipou, pediu de antecipar, e o bispo, naquela época, da sua cidade, Milão, permitiu que ele pudesse receber a comunhão antes do tempo, porque percebeu que o menino estava preparado, entendia o que estava acontecendo na Eucaristia, e permitiu que recebesse a primeira comunhão antes do tempo, antes que os outros fizessem. E a partir daí que o Carlo Acutis começa a frequentar mais a missa, todos os dias, fazia pequenas adorações, e um dia, depois de ter participado ao Meeting de Rimini, que é um encontro muito famoso, conhecido na Itália, no mundo inteiro, Meeting de Rimini, ele participou para conhecer o que acontece nestes encontros internacionais. Aí percebeu que havia exposições de muitas coisas, de carros, como se monta um carro, etc. Então ele teve a ideia de fazer este trabalho, de pesquisar sobre a Eucaristia. Então aí que nasce o desejo, e como ele era muito dado à computação, ele era um informático autodidata, ele fazia programas que só os grandes engenheiros de informática fazem. Ele aprendeu a fazer vídeos e outras coisas estudando sozinho. E aí começa o seu trabalho, que dura a partir dos 11, 12 anos, até que morre. Fez um trabalho pesquisando sobre os milagres eucarísticos, depois vamos explicar. Primeiro, conhecer um pouco como nasceu esta ideia, que ele não editou, elaborou, preparou no computer dele, e que depois publicou, editou, e agora nós podemos encontrar na internet este trabalho dos milagres eucarísticos. Foram os amigos, os sacerdotes, a família, que, olhando o computer que usava Carlo Acutis, descobriram todo este trabalho importante sobre milagres eucarísticos. O que são os milagres eucarísticos? Era essa a pergunta, Dom Alessandro. O senhor pode continuar. Posso continuar? O que são os milagres eucarísticos? Então, milagres eucarísticos, o Carlo Acutis pesquisou, e como a família também tinha uma certa possibilidade econômica, onde ele pôde ir foi na cidade onde aconteceu alguma coisa de extraordinário ao redor dos milagres Carlo Acutis, dos milagres eucarísticos. Então ele começou o trabalho, pesquisou, e nós devemos entender o que é o milagre eucarístico. O milagre eucarístico não é outra missa. O milagre eucarístico aconteceu depois ou durante a missa que um padre celebrava. Em geral, acontece quando o padre tem dúvidas. E acontece muito na Idade Média, por isso que também tem uma orientação da Igreja como devemos interpretar os milagres eucarísticos. Mas, ficando na palavra milagre eucarístico, é um fato extraordinário acontecido durante uma missa celebrada por um sacerdote. Em geral, o sacerdote tinha dúvidas sobre a presença de Jesus na Eucaristia, então aí ou a hóstia começa a pingar, sangue, ou o cálice transborda,
E tem muitos casos deste tipo aqui. Então, a igreja, o que diz a igreja dos milagres eucarísticos? Porque é bom saber. Sim, então tem que ter uma série de cuidados também. Tá, não vamos transformar cada milagre eucarístico acontecido. O mais antigo é aquele de Bolsena, 720 depois de Cristo. Mas muitos em 1100, 1200, 1300, mas tem também nos tempos atuais, temos alguns. Inclusive, alguma coisa aconteceu também na Argentina, quando o Papa Francisco era arcebispo de Buenos Aires. Mas, sobretudo, na Idade Média, tempos mais antigos, aconteceu. Então, os teólogos daquela época começaram a se preocupar para entender o que é. E nós temos algumas orientações dos teólogos que nos ajudam a entender o que é o milagre eucarístico. Por exemplo, aqui temos um teólogo chamado Monsignor Raffaello Martinelli, que o milagre eucarístico tem algumas limitações. Em primeiro lugar, não é obrigatório crer. Não é obrigatório. Creio que naquele local aconteceu isso, aconteceu aquilo, que a hóstia se transformou em carne, que o vinho se transformou em sangue, etc, etc. Não é obrigatório. Porém, como são fatos extraordinários em que a igreja quase sempre interveio para ver, para esclarecer, para pesquisar, mandou médicos, professores em química, para que fizesse o exame daquela mancha de sangue, ele sempre constatou que é sangue humano. E carne humana e sangue humano. É sangue humano. Carne humana e sangue humano. Não são tintas de cores, não são sangue de um bicho, outra coisa. É sangue humano. E alguém aplica o sangue, a maioria das vezes, AB, que é o sangue da Sagrada Síndrome. A Sagrada Síndrome também não é um dogma de fé, mas se pensa que seja o de Jesus, o pano onde Jesus foi envolto depois da morte. Então, tem uma relação entre a Sagrada Síndrome e o sudário. O Santo Sudário, que é guardado lá em Turim, e porém também isso não é obrigatório crer, porque não temos certeza absoluta. Então, e os limites são que não é obrigatório crer e sobretudo, que estes milagres não devem deixar, em segundo lugar, a Eucaristia, a missa. Todos os milagres eucarísticos, a intenção de Carlo Acutis era levar as pessoas, sobretudo os jovens, agora falando em jovens, estamos preparando a jornada da juventude, seja lá no Portugal, e seja sobretudo aqui na nossa diocese, o dia 26 de agosto. Então, a finalidade de Carlo Acutis era levar os seus colegas, porque ele foi também pouco catequista, ajudante, com 12, 13 anos, ele era ajudante de catequista. Então, queria fazer entender aos colegas a importância da presença de Jesus na Eucaristia da missa, na Eucaristia guardada no sacrário. Então, e depois, porém, tem aspecto positivo sobre estes milagres, esta exposição. Agora, nós aqui no santuário temos a exposição internacional dos milagres eucarísticos. Temos 160 painéis aqui nos santuários, que também nós podemos ver através da internet. Basta escrever Milagres Eucarísticos Carlo Acutis, que todo mundo pode baixar e ver este trabalho do Carlo Acutis. Bom, então, o aspecto positivo desta mostra, por isso que nós convidamos os catequizandos que venham, estão vindo. Agora, sábado, temos um grupo
de São Pellegrino que vai vir, de 52 Catequizandos. Eles vão vir para ajudar o adolescente a se aproximar mais da Eucaristia, que é na missa. Não é fixar a ideia de um fato que aconteceu em 1200, mas levar o povo, o adolescente, a ter fé na Eucaristia, na presença de Jesus, na missa, na hóstia consagrada e no sacrário. Nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé. Na sequência voltamos e vamos continuar abordando e explorando sobre a Eucaristia, os milagres e também os dogmas da Eucaristia. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 4 de junho de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, e o Verbo se fez pão. Estamos falando sobre a solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue do Senhor, que vamos celebrar na próxima quinta-feira. Nossos convidados de hoje, Dom Alessandro Ruffinoni e o padre Gustavo Predebon. Padre Gustavo, a Eucaristia, né? Ela, ao longo do tempo, nós falamos no primeiro bloco sobre como ela foi instituída, como a Igreja também guardou isso ao longo dos séculos e hoje nos ajuda a ter a compreensão de ser o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Existem dogmas que comprovam e que nos fazem, de fato, acreditar que ali está a presença de Jesus, a presença real de Jesus no corpo e o sangue? Certo. Vamos colocar assim, né, Felipe? É muito boa essa tua pergunta. Creio que de uma maneira mais marcante, né, ao longo da história, sempre o magistério da Igreja, ou seja, o ensinamento de papas e bispos, reforçou isto. E de uma maneira mais solene, no Concílio de Trento, a gente pode recordar, né, houve o quê? Houve uma proclamação de algumas verdades de fé, de alguns dogmas, que no fundo servem para dar uma baliza. Por quê? Porque naquele momento da história havia muita contestação, a reforma protestante, e aí precisou se dar algumas balizas, assim, alguns direcionamentos, né? Então, por isso que lá no Concílio de Trento, então surgiram algumas afirmações, né, que no fundo vão dizer assim: ali sim está a presença real de Cristo. Por quê? Porque Cristo mesmo disse: este é meu corpo e este é meu sangue. Então é uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira afirmação que é uma afirmação bíblica, né? A nossa fé, ela também se baseia na Escritura, que transmite estas palavras de Jesus, que disse: olha, este é meu corpo, né? E este é meu sangue. Então a função do dogma nesse sentido não é, ela é no fundo sempre de proteger certas verdades para que elas não caíssem de fato ou no esquecimento ou enfim, que fossem contraditas, né, enfim, desta maneira. Então, por isso, assim, essa é a intenção, né, do ensinamento oficial da Igreja, é de dar uma certa estabilidade para determinadas coisas, para que, ao longo do tempo, por diversos fatores, não se perca a fé, por exemplo, na Eucaristia, ou se deixe de ensinar que a Eucaristia é a presença real de Cristo, né? É Ele que está ali, na espécie do pão e do vinho, né? Dom Alessandro, o senhor teve, né, no seu tempo de formação, o senhor viveu o Concílio Vaticano II. Sim, estava fazendo teologia. Isso. Teologia. E o senhor pegou justamente o tempo das mudanças litúrgicas também, né? Antes nós tínhamos a questão da língua latina e da missa, então, Versum Dei. E aí agora, né, a partir dos anos 70, fim dos anos 60, início dos anos 70, a missa então voltada ao público, ao povo de Deus. Qual a importância da mesa do altar
para a reunião dos fiéis na celebração da Eucaristia. Sim. Bom, eu vivi um pouco esta passagem. Eu já era um adulto, porque tinha 22, 23, 24, 25 anos, quando o concílio estava acontecendo. E quando houve esta reforma, sem dúvida, a missa em latim foi uma missa muito bonita, com os cantos, com a solenidade com que era celebrada, mas era uma missa um pouco em que o povo estava Distante. um pouco distanciado, porque eu me recordo que o costume era, o padre celebrava, eu era o coroinha atrás que levantava a veste do padre quando levantava a hóstia, tocava a campainha, e atrás tinha as senhoras que rezavam o terço. Então havia um pouco uma certa separação entre aquilo que acontecia no altar. Depois, quando veio a reforma litúrgica, houve certamente alguns abusos, alguns padres começaram a jogar fora muitas coisas e não souberam aproveitar a beleza artística, a beleza que tinha para atualizá-la na reforma, né? Mas o centro na reforma foi o altar visível e o sacerdote olhando para o povo, rezando na missa que o povo entendia. Então, eu também, como clérigo, era clérigo, não era ainda padre, sim, depois fiquei padre nos 70, mesmo nos 70, quando já a liturgia nova começava a ser usada. E a gente foi preparado, lendo, estudando, foi preparada a esta troca. Nós não tivemos nenhum problema em acolher a nova liturgia, a reforma, antes, até que alguém de nós arriscou traduzir os textos em latim já em italiano. E algumas missas foram antecipadas em italiano antes da promulgação, porque já existiam os textos oficiais, só que não eram impressos ainda para todos. Então nós tentávamos de traduzir antecipadamente as missas em italiano para ter esta alegria que o povo entendia o que a gente estava fazendo. Então, o altar é consagrado. Eu, nestes dias, estive numa capela lá em Carlos Barbosa, São Silvestre, e consagrei o altar. Consagrar o altar não é abençoar. O altar é consagrado com o óleo do crisma, para dizer que é um lugar sagrado, o altar onde acontece a celebração da Eucaristia, que é um sacrifício, que é um louvor, que é um agradecimento, que é tudo aquilo que hoje em dia nós aprendemos participando da Santa Missa. E que posso te dizer ainda? E, sem dúvida, hoje tem algum problema, não podemos esquecer. Tem gente que não aceita a missa na língua do povo, tem gente que prefere rezar em latim. Então a igreja está tentando de pôr um pouco de ordem para que tenhamos uma certa unidade na celebração. Não é proibido que se alguém em particular quisesse rezar a missa em latim, rezar em latim. Mas a missa não é uma questão da devoção de um padre ou de alguém. A missa é para o povo. Então é para que o povo participe. É reunião de comunidade. A nossa comunidade, hoje em dia, quem entende o latim? Eu que estudei tanto latim, e nunca mais li uma linha em latim. Há anos que eu não leio latim,
porque agora temos todos os documentos na língua do povo. É verdade que os documentos da igreja oficiais ainda saem em latim, mas saem para ficar registrados. No meio do povo saem todos os documentos na língua do povo. Então, é verdade que existe um pouco esta briga, quem quer em latim, quem quer em italiano. A orientação do Papa, do dicastério, do culto, é que a língua seja rezada na língua do povo que participa. Então, por isso que em muitas línguas, hoje em dia, se celebra a Eucaristia. Porque o povo entende a leitura do Evangelho, porque a missa não é só um canto, a missa é escutar ouvir o Evangelho na língua do povo, a leitura da Palavra de Deus, acompanhar toda a consagração, que tem palavras bonitas, que o sacerdote reza, sobre preparando a consagração, na consagração, louvando depois. Então, a reza do Pai Nosso na língua do povo. Então, a missa é uma cerimônia muito bonita, que o povo deve sentir no seu coração e participar, ouvindo, porque o Espírito Santo ilumina a todos, e a palavra de Deus que entra dentro do coração do nosso povo. Tem só um complemento, né? O Concílio Vaticano II, ele pediu uma participação ativa e frutuosa dos fiéis. E a gente se pergunta como que poderia haver uma participação ativa e frutuosa se você não entende a língua, não entende o canto, se você não tem como participar, como responder efetivamente, né? Então, é por isso que tudo isso que o Dom Alessandro fala é tão importante para nós. Obviamente que existe uma beleza no canto gregoriano, na liturgia em latim, a gente não coloca em questão isso, mas para a prática cotidiana, parece que isso tem sido sempre muito acertado. E é claro, sempre essas questões de abusos, né, do Alessandro, a gente tem que sempre cuidar para que aquilo seja celebrado de uma forma simples e nobre, né? Nem ao céu, nem ao inferno, né? Nesse caso, nem ao 8, nem ao 80. A liturgia romana, assim, diferente das outras famílias litúrgicas, ela se destaca por uma certa simplicidade e sobriedade. E que, ao mesmo tempo, é profunda, né? Então, por exemplo, é diferente uma missa romana, latina, como a nossa, e uma missa bizantina. É totalmente diferente. A nossa é relativamente muito mais simples, mas ao mesmo tempo, na sua simplicidade, ela transmite o mistério. Então, tudo que a igreja faz tem que ser bem celebrado, né? Tem que ser bem feito, né? Como o padre, como o bispo, né? Tem que celebrar bem com devoção, com amor, mas também de forma que aquilo chegue para as pessoas, né? Que aquilo chegue para a comunidade, né? E aqui acho que é importante, né? A gente recorda os prefácios do tempo da Páscoa, aquela oração que o padre faz antes do canto do santo, né? Onde ele, num dos prefácios da Páscoa, fala que Cristo se faz ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro, né? E o que Dom Alessandro trazia há pouco, né? Da consagração do altar, né? Nós nos unimos enquanto comunidade de fé junto de duas mesas, a da palavra e da Eucaristia. E é na mesa da Eucaristia que o Cristo se faz corpo, né? O pão e o vinho se fazem corpo e sangue de Cristo. Padre Gustavo, em que momento da missa, quais são as palavras que o padre, a fórmula, né? que se fala, que se proclama para a consagração? Como é que acontece este momento? Olha, essa é um pouco perigosa, essa tua pergunta, no sentido de que a consagração, ela existe em toda a liturgia eucarística, né? Claro que, por exemplo, quando a gente interroga os autores medievais, né? Eles estavam muito preocupados em dizer assim, estas são as palavras
que neste momento, né, nós dizemos assim que no momento da epíclise, quando a gente pede que o Espírito Santo venha, né, sobre os dons do pão e do vinho para que ele se torne o corpo e sangue de Cristo. E logo em seguida nós temos as palavras da consagração, né, a instituição da Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. E a apresentação, então, Isso é importante, acho que disse. E depois, né, no vinho, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Então, digamos assim, que o sacramento da Eucaristia, como nós compreendemos na igreja, ele não pode ser desvinculado de toda a liturgia eucarística, que começa nas oferendas e vai até a comunhão, e vai até a oração pós-comunhão, né? Então, tudo isto Agora, é claro, houve, por exemplo, essa preocupação, essa tua pergunta, ela é uma pergunta já antiga, e que muitas vezes os autores medievais diziam, não, mas quais são as palavras centrais, né? Acho que o mais importante, claro, é saber que são as palavras da consagração, é a epíclise que pede a vinda do Espírito Santo, mas sobretudo o todo é que faz parte, né? Porque nós podemos, através dessa pergunta, pensar assim, eu vou criar gavetas, né? Então, a parte importante é só esta. Eu só vou prestar atenção nisso. O resto é só acessório, né? Inclusive, a gente dá uma orientação que, por exemplo, quando se faz a invocação do Espírito Santo, que as pessoas não ajoelhassem, mas que elas ficassem de pé, prestando atenção e depois ajoelhassem, né? Eu aproveito aqui, essas questões simbólicas, elas são importantes, né? Quando o Padre Gustavo aqui traz da importância das pessoas ficarem observando o rito, né? E poderem contemplar também, acho que a simbologia ela é bem importante. Dom Alessandro, o que significa aquela gota de água que se coloca no cálice e o que significa aquele fragmento da hóstia consagrada que é colocado no momento do Cordeiro de Deus dentro do cálice? Muito boa pergunta, muito boa, porque quando eu trabalhava como bispo oficial lá em Caxias, então alguma pessoa se queixava comigo, me telefonava ou escrevia porque o padre, no momento de botar esta gota de água, não mostrava, sabe, às vezes o padre oferece o cálice ao coroinha baixinho, então o cálice ninguém vê. Às vezes o povo, não, eu quero ver, dizia uma senhora que me escrevia, eu quero ver as gotas de água entrar no cálice. Por quê? Porque também a oração que o sacerdote faz em silêncio, que fala da nossa humanidade, que se une. A água representa um pouco a nossa humanidade, que se oferece ao Pai junto com o corpo e o sangue de Jesus. É a presença da nossa humanidade. Outros dizem também são as gotas de sangue, de água que saíram do costado de Cristo. Esta gota de água que se coloca tem um significado muito bonito, que eu também estou participando deste sacrifício. O povo também participa, a humanidade participa. Como Jesus veio entre nós participando da nossa humanidade, nós também queremos participar desta liturgia com a nossa vida, com nossas ofertas, com nossos pecados também, para que Deus nos purifique. E depois a outra pergunta é... O pedacinho da hóstia consagrada. Bom, aí tem a história, porque não sei se eu sei bem, mas no caso, antigamente eu li que o Papa, porque quem já era bispo não tinha muito sacerdote, era uma pessoa, então o Papa em Roma quebrava a hóstia grande. Certamente não é a hóstia que temos hoje, talvez era um pão grande, e que para transportar, para levar estes pedaços de corpo de Cristo na
nas outras comunidades ao redor de Roma, perto, porque não tinha avião, não tinha carro, não tinha nada. Então, para manifestar a união de todas as comunidades com a união com o Papa, que quebrava a hóstia em pedacinhos para ser distribuído também nas outras comunidades. Mas o fato de colocar o pedaço de hóstia no cálice tem muito sentido. Dizem que Jesus é presente todo no vinho, no sangue, e todo na hóstia. Então, eu posso receber só a hóstia, mas recebo o corpo, o sangue e a divindade de Jesus. Certo que o gesto, receber a hóstia e o vinho, por intenção ou por absorção, é bonito também, mas isso levaria tempo, depois de ter problema de higiene, ter problema de tantas coisas. A igreja simplificou só a hóstia que contém o corpo, o sangue e a divindade de Jesus. De maneira que o pedacinho de hóstia que entra no cálice simboliza um pouco que Jesus é presente todo no vinho, todo na hóstia. Não sei se tu que estudaste ultimamente, isso aí. Mas é bonita essa fala do Alessandro sobre aquela questão da água no vinho. Para mim me ajuda a rezar muitas vezes o fato de pensarmos que nós, como aquela gota d'água, nós participamos de um mistério muito maior, que é um mistério que nos abraça totalmente, porque aquela gota d'água ela vai se dispersar ali no meio, né, do vinho. Ela não chega a desfazer o vinho, né, porque é só uma gota d'água, mas no fundo nós somos, como humanidade, a gente é aquela gota d'água, e o mistério divino ele é infinitamente maior, e ele nos abraça. Então, muitas vezes eu me pego pensando, né, justamente nessa relação, né? E, claro, se nós vivêssemos assim, talvez viveríamos com mais fé, com mais tranquilidade, com mais amor, né, a Deus e, enfim, um pouco. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo 4 de junho. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 4 de junho de 2023, falando sobre a solenidade de Corpus Christi, que vamos celebrar na próxima quinta-feira. Hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade, a unidade perfeita, a comunhão de amor. Nossos convidados de hoje, Dom Alessandro Ruffinoni e o Padre Gustavo Predebon. Dom Alessandro, qual a origem da festa de Corpus Christi? Da onde surgiu e por que nós celebramos? Boa pergunta, boa pergunta. A origem... Bom, eu, em primeiro lugar, quero dizer que a festa de Corpus Christi, para mim, sempre foi um momento, um dia muito especial desde criança. Na minha cidade, no seminário, era uma coisa extraordinária, todo mundo preparando os tapetes com serragem, e todo mundo fazendo adorações. Era uma coisa extraordinária, que ajudou a inculcar, a colocar dentro de nós a devoção à Eucaristia. Bom, a primeira procissão pública aconteceu em Liege, na Bélgica, por vontade de Jesus, que apareceu a uma monja, e expressou o desejo que se levasse na rua o seu corpo, a hóstia consagrada. Então, o bispo de Liege, na sua diocese, começou a fazer. Mas só acontecia lá, na diocese de Liege. Quando, em 1240, acontece o milagre eucarístico de Bolzano, onde o sangue, o vinho se transforma em sangue e a hóstia se transforma na carne, o Papa estava perto
e o Papa Urbano IV quis ver, constatou que havia uma coisa extraordinária, então ele introduziu na igreja a devoção, a procissão do Corpus Christi. E como tinha São Tomás de Aquino perto do Papa naquele dia que aconteceu este fenômeno, então o Papa encarregou São Tomás de Aquino a preparar a liturgia que hoje nós usamos, os hinos, Pange Língua, o tão sublime sacramento que nós cantamos, e outros cantos eucarísticos que existem, e as orações da missa, o São Tomás de Aquino, ele preparou. Então, desde 1240 que foi instituída esta festa. Hoje em dia ainda é uma festa muito bonita, muito importante, rica de simbologia através dos tapetes que representa um pouco tudo. Antigamente era só símbolos eucarísticos, agora tem mais símbolos que são colocados na rua, também simbolizando uma realidade de sofrimento, uma realidade de alegria, uma realidade social que estamos vivendo, é colocada no chão onde passa a Eucaristia, para que Deus abençoe a todas as realidades que a humanidade tem hoje em dia. Então é uma festa muito bonita. Participemos. E acho que é interessante do que Dom Alessandro traz de Santo Tomás de Aquino, né? O tão sublime sacramento. Geralmente nós nas comunidades fazemos ele de forma abreviada, mas ele é um hino muito bonito, e numa certa altura ele vai dizer assim: o milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Né? É um momento em que nós acreditamos, né? Enquanto igreja, enquanto pessoas batizadas, que o Padre age na pessoa de Jesus Cristo. E a partir das palavras, dos gestos, conforme também nós falávamos no bloco anterior, o Cristo se faz vivo, presente e real naquelas duas espécies do pão e do vinho. Padre Gustavo, qual a importância de cultivar uma espiritualidade madura, não cheia de piedade, mas de maturidade, e ao mesmo tempo adoração à Eucaristia? Nós cremos e adoramos a presença real de Cristo, mas também não fazer disso uma piedade que nos leve a um fanatismo, mas a uma fé madura. Esse é sempre um desafio, e creio que, se eu não me engano, foi Santo Agostinho que ele dizia assim, né? Toda vez que a gente comunga, nós acabamos nos tornando aquilo do qual nós nos alimentamos. E se nós nos alimentamos da Eucaristia, nós nos tornamos ao longo da nossa vida um outro Cristo, né? Não entendendo bem, né, o que significa isso, mas discípulos deste Cristo, nós somos cristificados de alguma maneira. E por isso inclui também, acho que, superar algumas visões mágicas, né? Porque talvez toda a visão um pouco fanática, ela é muito mágica, né? Como se a gente estivesse diante de uma magia que é realizada. É corpo e sangue de Cristo, é pão, é vinho, e ao mesmo tempo isso me convida a cada vez mais imitar a Cristo, ter na minha vida os mesmos sentimentos que ele teve, olhar o mundo também como ele olhou, ter as relações que ele teve e ter a relação com Deus Pai da forma que Jesus tinha. Então, por isso que uma pessoa madura, ela também entende o seu lugar de discípulo, de discípula, ela entende também o seu papel no mundo, e ela entende que a Eucaristia é força para esta caminhada, é um alimento, né? Então, tanto a adoração como o ato de comungar, o ato de participar da missa da comunidade, tem que ser um ato que vá... Não é só um tradicionalismo, não é só algo cultural, mas é o que vai alimentar toda a vida dela, né? Pouco a pouco vai alimentar toda a vida dela. Tanto que aí algumas pessoas a gente escuta, né, que elas dizem assim: se eu não consigo ir à missa, parece que me falta algo.
parece que foi algo diferente, né? Porque as pessoas já começam a perceber que a Eucaristia é um alimento para a vida. Então, uma visão adulta, um pouco mais amadurecida, que é aquilo que também nós como igreja buscamos, né? E tentamos propor, né, aos leigos, né, e padres, é que a Eucaristia ela seja este motor, este alimento, esta força de vida. E tudo aquilo que a gente faz na nossa vida concreta, todas as nossas relações, elas também têm uma relação com a Eucaristia. Porque se fosse uma mentalidade mágica, então tá, eu participo lá da missa e depois saio da igreja e não tenho mais nada a ver com a Eucaristia. Pelo contrário, né? A Eucaristia compromete. A Eucaristia compromete, né? E nós temos que ver a nossa vida sempre ligados com esta Eucaristia, né? Então, a forma como eu trato os outros, a forma como eu me relaciono, a forma como eu encaro os problemas da minha sociedade, né? A forma como eu rezo, tudo isso está interligado. É reflexo. É reflexo, né? Então, a gente eu gosto de recordar Santa Teresa de Calcutá, né? A Madre Teresa, que ela cuidava muito, muito, muito dos pobres, né? Em Calcutá, mas ao mesmo tempo também passava muitas horas em adoração. E a gente não pode desconectar uma coisa da outra, porque a adoração servia para fortalecer ela, para que ela depois também encontrasse Cristo naquelas pessoas que ela via na rua, né? Então, isso eu acho que é um sinal de uma maturidade, né? Eucaristia, Cristo presente na Eucaristia e Cristo presente no outro, né? E Cristo presente no mundo, né? Isso nos cristifica. Dom Alessandro, nós estamos numa era do digital, né? Onde basta vermos o alcance das redes do santuário, basta ver quantas pessoas também durante a pandemia passaram a acompanhar, a celebrar conosco pelas redes sociais, como já faziam pela TV, como faziam pelo rádio, né? E nós sabemos que a Eucaristia não chega em casa pela televisão, a pessoa não consegue comungar, né, na presença da Eucaristia. Ela faz a sua comunhão espiritual. Qual o testemunho de Carlo Acutis por meio da internet e da comunicação para nós vivermos uma fé eucarística? É isso aí. O Carlo Acutis, ele se preocupou, ele percebia que havia mais gente olhando a partida de futebol do que gente que ia no sacrário a rezar. Ele percebeu que não precisa ir a Jerusalém, porque a Jerusalém para cada um de nós é lá na igreja, no sacrário. Podemos ver Jesus não com os olhos dos sentidos, mas com os olhos da fé. Então, por isso que ele, tendo tido este dom de saber usar a informática, que publicou, que preparou, elaborou esta mostra que se tornou famosa em todo o mundo, que ajuda a nos aproximar à Eucaristia, na missa e no sacrário. E como tu dizia, muita gente fica na televisão. Quando os nossos anciãos, idosos, vêm se confessar que não foram na missa porque o filho não levou na igreja porque não pode caminhar, disse: a senhora pode assistir na televisão também. Se não pode vir, também assistindo na televisão ou na rádio é importante para quem não pode vir. Quem pode vir é bom que venha, porque a presença da participação é muito importante, porque aí a comunidade me ajuda também a rezar, a louvar, a perceber que nos estou sozinho na dor, no sofrimento. Tem muita gente que está comigo, que muita gente que deseja adorar o Santíssimo. Isso ajuda muito com a presença. Então, quem pode vir, venha. Quem não pode vir, pode assistir também na televisão. Hoje em dia
temos muitas missas nas rádios, nas televisões, que permitem aos nossos enfermos e idosos participar também desta Eucaristia. Que saibamos, né, pelos tantos meios que a gente tem, rádios, TVs, redes sociais, também nos sentir comunidade, né, e utilizar desses meios como o Carlo Acutis fez para evangelizar, né, e nós estamos num tempo um pouco difícil de redes sociais, de armamento, de uma comunicação muito armada, e primeiro que a Eucaristia nos ensina a sempre sermos serenos. Nós só conseguimos perceber a presença do Cristo na Eucaristia quando estamos serenos, né? Se estamos com o coração cheio de ódio e de coisas ruins, certamente a Eucaristia não vai fazer sentido para a nossa vida, né? Nós estamos sempre precisando da intercessão de Carlo Acutis para sermos os cyberapóstolos, como Papa Francisco coloca ele na Cristo Vive, né? O cyberapóstolo, aquele que divulgou a Eucaristia por meio da internet. Ele dizia também a famosa frase: a Eucaristia é a via mais rápida para ir no céu. Autoestrada, muito bom. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 4 de junho de 2023, celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, já em preparação para a nossa grande festa de Corpus Christi. Procuremos saber a programação das nossas comunidades, das nossas paróquias, onde acontecem as procissões, e vamos participar, elevar nossas preces a Deus e ao mesmo tempo fazer uma grande manifestação pública de fé na Eucaristia. Até o próximo domingo. Fiquem bem.